Eu sou Osni Ramos, sou físico, engenheiro e filósofo. A vida inteira, 30 anos, eu me dedico a estudar e pesquisar a ocorrência dos processos quânticos na vida prática e como a física quântica pode ser utilizada. Das pesquisas que eu fiz, o material, eu escrevi este livro aqui, A Física Quântica na Vida Real. Um verdadeiro manual prático para você utilizar na sua física, na sua vida, utilizando a física quântica. Tudo isso que eu falei aqui está aqui e muito mais. É muito mais. Aliás, se você um dia fizer o meu curso, a Física Quântica na Prática, versão 2, você ganha este livro aqui grátis. E aqui tem o conteúdo das minhas pesquisas. Mas no meu curso tem mais ainda, tem mais do que aqui no livro. Este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores, eu também desenvolvi com base na ideia de que a física quântica é a física do quantum. E o quantum é o fóton. E a cor é fóton refletido. Portanto, a física quântica sendo uma física do fóton, do quantum, e o fóton sendo cor, está comprovado que a psicodinâmica das cores tem também uma fundamentação quântica. O efeito psíquico das cores nos ambientes. Eu estudo 28 cores diferentes. O livro tem 530 páginas. No mundo inteiro não tem uma obra assim, que ensina você a utilizar as cores na vida prática, ou que utiliza você usar a física quântica na vida prática. Os livros são vendidos só por mim. Você pode adquirir através do meu site, que aparece aqui embaixo. Tá certo? Quando nós estudamos a história da física quântica, nós constatamos a presença de muitos personagens, de muitos acontecimentos interessantes. Por exemplo, ela envolveu Max Planck, envolveu Albert Einstein, envolveu Niels Bohr, Louis de Broglie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Paul Dirac, Richard Feynman, John von Neumann, Max Born e outros. E cada um deu um contributo. Então a física quântica é uma construção. Ela não foi escolhida como seguindo um roteiro, uma trilha. Ela foi surgindo na medida em que os fatos iam se impondo. Pela primeira vez aqui, isso não existe em lugar nenhum. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Mas aqui neste curso, você vai aprender, vai conhecer por que a física quântica surgiu deste modo como ela surgiu. Na época que nós estamos aí em 1900, mais ou menos. Nessa época, o ambiente da física era algo bem diferente de hoje. Era um contexto diferente, né? A física estava bem atrasada, inferiorizada em relação a hoje. Por exemplo, na época acreditava-se que existia apenas uma única galáxia. E hoje, por baixo, existem mais de 100 bilhões de galáxias, né?
E acreditava-se também que isso que hoje os astrônomos veem como galáxia, na época eles achavam que eram meras nebulosas. Nebulosa é uma condensação, um encontro de gases, né? E poeiras cósmicas, por exemplo. Por exemplo, não se sabia como o Sol produzia a sua energia. Se ignorava muita coisa. A estrutura do átomo era desconhecida. Duas forças apenas eram conhecidas na época, né? Que é a força eletromagnética e a força gravitacional. Hoje são conhecidas, além destas duas, mais duas forças, que é a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Nós vamos falar sobre isso aí quando estudarmos, em especial, o tunelamento quântico. Então, a física quântica parecia estar completa, né? No final do século XIX. Tudo já estava resolvido, não tinha muita coisa para ser descoberta. Por exemplo, a mecânica quântica, a mecânica de Newton, dava conta de explicar a trajetória, as forças, a dinâmica, a estática dos corpos. As 4 equações de Maxwell davam conta dos fenômenos dos processos eletromagnéticos. Então, estava tudo arrumadinho, tudo ajeitadinho. A termodinâmica e a óptica também estavam basicamente prontas. Então, não tinha... achava-se... estava tudo numa boa. E tem um físico, William Thomson, de nome Lord Kelvin, é um físico inglês. Ele sempre dizia, não há mais nada para ser resolvido. Tinha apenas duas questões que ainda não estavam bem explicadas. O problema da radiância espectral, nós vamos falar sobre isso, e o problema da detecção do éter, né? Então, o Lord Kelvin chamou isso de 2 pequenas nuvens escuras. Mas é uma coisa que não estava incomodando muito os físicos na época. Eu quero dizer isso para você entender que os físicos da época tinham uma atitude de arrogância intelectual, porque eles achavam que através das equações deles, com as equações de Maxwell, com as equações de Newton, com as equações da termodinâmica, da óptica, eles tinham o poder na mão, estava tudo conhecido, tudo dominado, não tinha mais nada por... Isso é uma atitude de arrogância e prepotência intelectual, como nós vamos ver aqui. Eles foram pegos de surpresa. Hoje, esta arrogância é a mesma arrogância desses físicos aí que eu já denunciei, né? Os menudos da física e os tiozãos da física, que negam que a física quântica tenha processos metafísicos e que a física quântica possa atender para a espiritualidade. Também é uma atitude de arrogância intelectual. Os físicos de hoje são tão arrogantes, esses físicos, quanto aqueles físicos lá que achavam que lá em 1900 não tinha mais nada para ser descoberto. Nós temos que ter humildade diante dos problemas, diante dos contextos onde nós temos as nossas atividades, onde transcorrem os nossos relacionamentos, onde nós elaboramos o nosso projeto de felicidade, onde nós buscamos as curas para as nossas doenças. Estes contextos, estes cenários, eles podem conter mistérios. Então, nós não devemos achar que nós dominamos os nossos cenários, que nós temos o controle total dos nossos contextos. Isso é um comportamento intelectual de arrogância, como os físicos daquela época
e como os físicos de hoje que negam metafísica e física quântica. Olha só, aquelas duas nuvenzinhas escuras, né? Aquelas duas questãozinhas que o Lord Kelvin menosprezou, olha só a ironia. Desses probleminhas chamada de radiância espectral, ligada ao aquecimento térmico dos metais, exatamente deu origem ao grande mistério da física quântica. O outro probleminha, que era a natureza do éter, deu origem exatamente à teoria da relatividade restrita de Einstein. Olha a ironia, olha a surpresa. Aquilo que achava-se que era um probleminha de nada, deram origem a duas ciências novas. O engano foi monstruoso, né? Pois a física que surgiu dessas duas questões tornou-se uma outra física. A física da relatividade e a física quântica. Qual é a lição que nós temos que tirar daí? A nossa realidade onde nós vivemos é prenhe de possibilidades. Se você acha que a sua vida é muito simplória, é muito simples, se acha que o teu cotidiano é muito medíocre, cuidado. Pode ter muitas conchas fechadas escondendo pérolas aí. Não subestime os teus cenários. Onde nós vivemos existe possibilidade. Eu quero chamar a atenção aqui para uma escritora brasileira, Cora Coralina, e até os 75 anos ela nunca havia se destacado em poesia e grande parte da sua vida ela foi semi-analfabeta, mulher de origem humilde, e ela sempre morou nos becos de Goiás. E um dos livros dela chama-se, um livro de poesia, Meus Becos de Goiás. E quem lê o livro de Cora Coralina, que a deixou famosa, a Cora Coralina tirou belezas desses becos, maravilhas. Qual é a ideia que você tem de um beco? Imagina, uma ruela, né? Com casas, janelas escancaradas, mulheres faladeiras fazendo a fofoca, crianças magricelas correndo, cachorro pestilento, roupa no varal. Essa é a ideia que nós temos, parecida com aquela ideia do livro de Aloysio Azevedo, né? O Cortiço. Então nós achamos uma coisa feia. Então Cora Coralina, com a sua sensibilidade, com a sua verve poética, extraiu belezas, pérolas dos becos. Ela valorizou o contexto dela. Ela soube extrair, ela soube abrir as conchas para tirar pérolas. Então não subestime a sua vida como ela está. Se você acha que não pode acontecer coisas interessantes, não subestime. Coisas fantásticas podem acontecer com você. Sim, aí mesmo onde você está vivendo, nessa sua vidinha. O inventor da física quântica foi Max Planck, físico alemão. Na segunda metade do século XIX, Thomas Edison havia descoberto a lâmpada elétrica, inventado a lâmpada elétrica. E aquilo surgiu como uma grande promessa de mercado para a economia mundial. Um produto desse, imagina. Então houve um grande agito nas empresas, nos países, para desenvolver pesquisas e produzir as tais lâmpadas elétricas. Rudolfo II, que era o Kaiser alemão, o imperador alemão, injetou dinheiro na Escola Politécnica de Berlim, que mais tarde se transformou na Universidade de Berlim, construiu um laboratório sofisticado e contratou as maiores cabeças, os maiores físicos da época para estudar lá a lâmpada elétrica. Entre eles foi Max Planck. Para você ter uma boa lâmpada, você tem que ter um bom filamento, né? Você aquece o filamento e o filamento ilumina. Então é preciso estudar a natureza desses fenômenos térmicos aí. Havia o problema da radiância espectral, era exatamente nessa área aí, né? Os experimentos do laboratório não fechavam com as leis do eletromagnetismo. Então, a prática era uma coisa
e a teoria era outra. Chamavam isso de catástrofe do ultravioleta, o nome desse fenômeno que eu não vou descrever aqui. Max Planck, para produzir uma boa lâmpada, precisava determinar as condições do filamento a ser aquecido. E ele resolveu isso, justamente esse mistério, chamado de catástrofe do ultravioleta, ele resolveu isso com o conceito de quantum. Surgiu lá das equações dele essa ideia de quantum. E ele utilizou isso e resolveu esse problema. Em 1905, isso foi em 1901, em 1905, tinha um outro problema lá, chamado de efeito fotoelétrico. Era um outro mistério que os físicos não sabiam resolver. Albert Einstein resolveu o problema do efeito fotoelétrico utilizando precisamente o quantum de energia de Max Planck. Em 1913, tinha um outro problema também, um outro mistério, que era ligada à existência do átomo, né? Não se sabia como é que o átomo poderia existir se ele tinha elétrons, cargas elétricas, girando. Quando uma carga elétrica se move, ela emite radiação, perde energia e entra numa espiral e deveria colidir com o núcleo atômico e se implodir. E, no entanto, isso não acontecia. Então, Niels Bohr, em 1913, utilizou também o quantum de energia de Max Planck e resolveu o problema. Max Planck ganhou um prêmio por causa disso, Einstein ganhou um prêmio por causa disso, e Niels Bohr ganhou um prêmio por causa disso. Interessante que a descoberta aqui do Max Planck foi impactante por causa disso. Na época acreditava-se que a radiação eletromagnética era contínua. Você tinha aqui, aquilo se irradiava para todos os lados. Para explicar o problema da radiância espectral, Max Planck teorizou que a energia era transmitida em pedaços, em pacotes, que mais tarde foi chamado de fótons. A realidade tornou-se descontínua. Antes achava que ela era contínua. Havia um fluxo contínuo de energia. Com o quantum ficou soube-se que ela era descontínua. Isso é de um grande impacto. O próprio Max Planck achou isso aí tão esquisito que ele engavetou a tese dele por alguns meses, com medo de apresentar lá na Universidade de Berlim, porque era uma coisa muito revolucionária. Mas ele foi. A física quântica nasceu com Max Planck em 1900, portanto. Ele rompeu com o paradigma vigente na época. O problema da descoberta do Albert Einstein, em 1905, quando resolveu o problema do efeito fotoelétrico, utilizando o quantum de energia de Max Planck, ali ele provou que a luz, além de ser onda, é também partícula, é também matéria. Aí surgiu a dualidade da luz, onda, matéria, que foi um outro impacto, né? Isso aí produziu também muita discussão na época. Vocês perceberam aqui que até aqui o quantum de energia sempre surgiu para resolver problemas, né? Depois nós vamos ver, num vídeo adiante, a gente vai estudar bem o que é o quantum. Você vai saber o que é o quantum. Não é uma invenção teórica de Max Planck, não. O problema do quantum é que ele surgiu para resolver problemas. Resolveu o problema da radiância espectral, resolveu o problema do efeito fotoelétrico e resolveu o problema da estabilidade do átomo. Tudo isso com Max Planck, Einstein e Niels Bohr. Então é uma coisa que funciona mesmo o quantum. A física quântica foi utilizada na prática para resolver problemas, como você pode fazer hoje, utilizar a física quântica. Em 1922, mais ou menos por aí, 1923, na Sorbonne tinha um físico, Louis de Broglie, defendendo uma tese de doutorado.
E a tese, nesta época, achava-se que a luz era onda e era partícula, era matéria. Louis de Broglie, numa ousadia intelectual, achou que o inverso, se a luz é onda, se a luz também é onda e é matéria, então a matéria é matéria e onda. E desenvolveu uma equação e calculou o comprimento de onda do elétron. Ora, comprimento de onda de uma coisa que é matéria, né? E ficou provada a dualidade onda-matéria de Louis de Broglie, que ganhou um prêmio Nobel em 1929 por causa disso. Ali surge, então, a dualidade onda-partícula em 1929 com Louis de Broglie. Uma coisa aqui interessante. Quando Louis de Broglie propôs a ideia de que a matéria é também onda, ou seja, sendo matéria, essa caneta está aqui, está ali, num lugar certo, no momento certo. Mas, ao mesmo tempo, esta matéria está ali, está acolá, esta caneta está em Floripa, esta caneta está em Marte, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Isso é incrível, né? Porque o que vale para as partículas, vale para os corpos também. Vale para o computador, vale para as pessoas. E essa ideia de Louis de Broglie foi muito comentada, discutida, foi muito criticada. E no final, a verdade se impôs. E ele ganhou um prêmio Nobel de Física. Lição. Louis de Broglie foi ousado. Ele tinha uma intuição forte e ousou. Tinha competência matemática e desenvolveu os cálculos. Você também tem que ousar. Quando você tem uma intuição, você tem que ser ousado. Você tem que acreditar em você, que nem Louis de Broglie acreditou. Você tem que ser ousado. Portanto, não tenha medo de ousar. Faça como Louis de Broglie. Depois, na década de 20 em diante, né, entre 1920 e 1930, foram feitos muitos experimentos que comprovaram que, de fato, a matéria é onda e partícula ao mesmo tempo, né? Houve cientistas, né, Clinton Davidson e Lester Germer, físicos norte-americanos, que fizeram experimentos, né? E Arthur Compton também, em 1924, né, o famoso efeito Compton. George Thomson, em 1929, produziu o espalhamento do elétron. Ora, elétron é matéria, mas a matéria não produz espalhamento. Só aquilo que é onda é que produz espalhamento, como a luz, por exemplo. Logo, se produz espalhamento é matéria também. Então ficou bem comprovado. Essas comprovações, isso não é no chute assim. Essas coisas que nós afirmamos sobre física quântica, isso aí teve a comprovação de experimentos repetidas vezes, de equações, de pesquisa e estudos. Então são coisas bastante seguras, né? Interessante que Louis de Broglie, ao desenvolver a sua teoria, ele disse que toda partícula, seja próton, nêutron, elétron, qualquer partícula, ela é envolvida por uma onda invisível, uma onda cheia de vibração, uma onda estacionária, invisível. E esta partícula, ela é que diz, aliás, esta onda invisível, que nós chamamos de onda de Broglie, ou onda guia, Louis de Broglie chamou de onda guia, é que diz para a partícula como ela tem que se comportar. Toda partícula tem uma onda guia invisível. Hoje nós chamamos isso de campo quântico vibratório. Uma tese que eu trabalho bastante nisso. Então, as características, o comportamento, massa, densidade, vibração, tudo que uma partícula é, essas informações estão contidas na sua onda guia. Daí porque, então, essa dualidade onda-partícula. Nós vamos desenvolver bem este assunto aí. Nós vamos falar lá em encontros, pessoas que se encontram com outras pessoas, pessoas que se encontram em certos ambientes, que pela primeira vez vão num certo lugar, se sente bem ou se sente mal. Pessoas que se comportam bem, se sentem bem ou mal diante de uma outra pessoa. Tudo isso aí é explicado, nós vamos explicar pela teoria quântica de campos.
E você vai ver que nós utilizamos justamente a onda guia de Broglie para explicar isso. Então é uma coisa bastante importante. Então sempre lembra, você também tem uma onda guia, você tem um espaço cheio de vibração. A pedra também tem a sua onda guia. A célula também tem a sua onda guia. Essa é onda estacionária, fica vibrando ali, tem bilhões de vibrações. E cada vibração é uma informação que a onda dá para o comportamento da estrutura, comportamento da partícula. Isso você vai ter uma explicação grande mais tarde. Um outro nome que você sempre vai encontrar nos livros de física quântica é o de Werner Heisenberg, físico alemão. O seu famoso princípio da incerteza, né? Também trabalhou nisso, desenvolveu a álgebra de matrizes, que foi um outro caminho. E o princípio da incerteza diz que não dá para a gente conhecer simultaneamente a energia e a posição de uma partícula. Ou você conhece com precisão a posição, ou você conhece com precisão a energia. Os dois ao mesmo tempo, na mesma precisão, não dá. O princípio da incerteza de Werner Heisenberg. O nome de Erwin Schrödinger, porque o Louis de Broglie, ele calculou o comprimento de onda do elétron, tá certo? Mas não calculou a equação da onda. Toda onda tem uma equação. Ele só calculou o comprimento de onda. Essa tarefa de calcular a equação do elétron foi Erwin Schrödinger, físico austríaco, ganhou um prêmio Nobel por isso também. É chamado de onda de Schrödinger, ou função de onda, né? Então, aí nós já temos o comprimento de onda, nós já temos o cálculo da equação, e que trouxe este caráter dualista onda-matéria. Mais tarde, em 1929, Paul Dirac, que é um físico francês, fez o relacionamento da física quântica com a relatividade restrita. Ele relacionou a teoria quântica com a relatividade restrita. E aí a mecânica clássica é um caso especial da mecânica quântica. A mecânica clássica nós não temos que jogar para o lixo. A velha física, né? A velha mecânica de Newton, ela explica coisas do mundo real, da macro-realidade, ela continua válida ainda. Mas quando você quer estudar a micro-realidade, a essência das coisas, aí você tem que usar a física quântica. Temos o Richard Feynman, né? Eu já citei, e até morou no Brasil, ficou encantado aqui pelas brasileiras, pelo país, e ele foi um dos gênios. Uma coisa interessante são os famosos diagramas de Feynman, para você perceber que quando a gente fala nas coisas mal assombradas da física quântica, tudo tem um fundamento matemático. Por exemplo, você tem uma partícula num ponto A. Essa partícula vai para um ponto B. Pode ser 1 metro de distância, pode ser 1 quilômetro, pode ser 1 trilhão de quilômetros. A partícula pode estar no planeta Terra e vai, por exemplo, para Marte, não tem problema, a distância não importa. Quando a partícula sai de um ponto A e vai para um ponto B, ela não segue só uma trajetória. Ao mesmo tempo, ela segue infinitas trajetórias. Por exemplo, eu tenho uma partícula aqui em Joinville. Essa partícula se desloca até o Rio de Janeiro. Então tem uma rota que vai de Joinville e Rio de Janeiro, tem outra que passa por Floripa e vai para o Rio de Janeiro, tem outra que vai em Paris e vai para o Rio de Janeiro, tem outra que vai na constelação de Andrômeda e volta. Infinitas trajetórias ao mesmo tempo. Isso é uma coisa esquisita, chamada diagramas de Feynman, deu um prêmio Nobel para Richard Feynman. Nós vamos falar mais sobre isso, para acentuar o quê? Que entre você e o seu sonho, entre você e o seu projeto, não tem só um caminho, tem vários caminhos. Lembra-se do diagrama de Feynman? Tem vários caminhos, por várias circunstâncias, vários contextos. Então, não é só uma equipe de pessoas que pode
se tornar parceiro seu para resolver o problema. Existem outras equipes, outros lugares, outros contextos também, são vários caminhos. Isso aí vem da teoria de Feynman, Richard Feynman, chamada de diagramas de Feynman. Então a física quântica hoje, a última expressão da física quântica é a teoria das cordas, né? Que nós vamos falar bastante sobre isso quando a gente estudar em vibração. O que as vibrações fazem conosco? Os teóricos da corda ainda não têm um paradigma, né? Não existe um acordo geral, é uma teoria que está em elaboração. Vocês agora estão sabendo, que a física quântica emergiu de contextos. Tudo que a física quântica é hoje, as suas equações, os seus princípios, as suas leis, os seus teoremas, tudo isso surgiram de contexto onde era necessário resolver um problema. A física quântica existe para resolver problema. Não é um adereço acadêmico. Não é apenas um deleite intelectual na cabeça dos físicos. Ela surgiu para resolver problemas. E, portanto, acredite, a física quântica também pode resolver os teus problemas.